Pronto, tá gravando aqui porque tem que deixar esse material disponível para a galera que não consegue assistir a aula ao vivo e aí vai ficar disponibilizado nos canais da escola, certo? Então, como eu estava dizendo, na aula da semana passada a gente começou a trabalhar, ou melhor, nas aulas anteriores, como toda, a gente começou a trabalhar processos relacionados à divisão celular e vimos a aplicabilidade da divisão celular no contexto da meiose, tá? Especificamente para a produção de gametas, tá? Foi o processo de gametogênese. A gente viu a gametogênese masculina e viu a gametogênese feminina. Hoje nós vamos ver as atipicidades que podem acontecer durante o processo de divisão celular. Como assim, professor? Lembra que existem os mecanismos de checagem para ver se todo o processo foi feito de maneira correta, se tudo foi certinho e tudo mais? Sim, existe esse mecanismo, sendo que esse mecanismo não é completamente eficiente, ele não é 100% eficiente. E aí pode acontecer em alguns casos, ocorrer erros durante o processo. Tá? Esses erros podem ser por troca de genes, pode ser alteração de genes, pode ser trocas de cromossomos, podem ser cromossomos a mais, cromossomos a menos, e a esses erros dá-se o nome de mutações. Tá? Então, na meiose, é muito comum acontecer mutações, e essas mutações podem acarretar em algum tipo de disfunção no organismo, ou uma melhoria no próprio organismo, porque a base do processo evolutivo é a mutação. A mutação é o que vai gerar a variabilidade genética, e aí a partir do momento que o indivíduo tem uma característica nova, e essa característica ela é melhor que a dos demais, ele tem mais chance de sobrevivência e de deixar descendentes, tá? Então, é aí onde entra o contexto dos tipos de mutações. Como é que vai ser? Se vai ser uma mutação benéfica, se vai ser uma mutação deletéria, se vai ser letal. Se é uma mutação cromossômica, se é gênica. Então, todos os tipos de mutações a gente vai ver aqui, inclusive citando alguns probleminhas que podem acontecer nos organismos decorrendo de algumas mutações numéricas, que são as chamadas síndromes genéticas, né? Dentre as quais muitas são conhecidas como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner. Mas aí a gente tem a síndrome de Edward, a síndrome de Cri-du-Chat, tem várias outras síndromes que são menos conhecidas, são menos comuns também, tá? Mas que igualmente são alterações do material genético, tá? Então, vou começar a passar para vocês aqui o material, certo? Para que a gente possa trabalhar essa parte de mutação. Tá aparecendo aí legal para vocês a tela inteira, full screen? Ah, professor, mutações, o que são? Beleza, Blá, então. blá, São as blá. mutações. Mutações vão ser as alterações ou modificações súbitas. Podem ser espontâneas ou induzidas, depende da situação, em genes ou em cromossomos. Eu posso ter a mutação gênica e eu posso ter mutação cromossômica. Como eu estou modificando o material genético, essa característica ela pode ser hereditária, certo? Então, muitas doenças, por exemplo, são doenças congênitas, são doenças que você já nasce com ela, você já vai passar ela para os seus descendentes, enfim. Então, se você vem de uma família que, por exemplo, tem muita gente hipertensa, você é um forte candidato a ser hipertenso também. Se você vem de uma família que tem muita gente diabética, então você também é um forte candidato a ser diabético também. Por quê? Isso vai estar arraigado nos teus cromossomos, nos teus genes, tá? Então, as mutações podem ser gênicas, quando altera a estrutura do DNA, ou pode ser cromossômica, quando altera a estrutura ou o número de cromossomos, tá? É muito mais comum as alterações cromossômicas numéricas, tá? Quando o indivíduo tem cromossomos a mais ou a menos. A quantidade de cromossomos para a espécie humana são 46 dividido em 23 pares, sendo que eventualmente esse número pode variar. E aí essa variação pode trazer alguns tipos de modificações no organismo. Então, as mutações são espontâneas e podem ser silenciosas, ou seja, aquela mutação que ocorre a mutação gênica, mas não tem alteração de característica nenhuma, tá? Podem ser letais, aquelas mutações que inviabilizam a vida, tá? Podem provocar ainda doenças ou anomalias, tá? Algumas doenças que não são letais, você vai conviver com ela, vai coexistir com ela, e se é uma doença de cunho genético, essa doença vai ser passada para os seus descendentes, tá? Mutações também promovem a evolução, já que determinam um aumento na variabilidade genética, foi o que eu disse para vocês. Suponhamos que a gente tem lá, no meio de
lá no meio da savana, sei lá, um leão. E aí esse leão, ele sofreu mutações, nasceu com essas alterações genéticas, que tornou esse indivíduo um cara mais agressivo, um cara mais forte, tá? E aí o que acontece? Esse cara, ele vai ser maior, ele vai ser mais forte, vai ser mais agressivo. Essa característica para esse indivíduo é boa. E esse indivíduo, ele vai ter uma preferência reprodutiva em relação aos outros indivíduos. De modo que esse indivíduo aí, ele vai ter uma vantagem evolutiva sobre os seus concorrentes e, consequentemente, as características desse indivíduo tendem a perpetuar. Então, ele vai cruzar com mais fêmeas, vai deixar mais descendentes e esses descendentes vão herdar essa nova característica, que é uma característica boa. Então, a mutação nem sempre vai trazer problema, certo? Algumas mutações podem trazer aí algum tipo de benefício no indivíduo, tá? Falando-se em questões relacionadas com a evolução. Onde e como ocorrem, tá? Podem ocorrer por erros na replicação do DNA, tá? Que antecede a divisão celular, no caso, na intérfase, tá? Quando está tendo aquela duplicação. Então, pode ocorrer alguma alteração que vai passar desapercebida nos mecanismos de checagem, tá? E aí, a gente vai ter a anomalia provocada por essa alteração. Por erros relacionados com a individualização dos cromossomos, por exemplo, no crossing over, eu posso não ter a separação dos cromossomos quando ocorre lá a formação dos quiasmas para poder aumentar a variabilidade genética e tudo mais. Ou quando as cromátides não se soltam e ao invés de migrarem individualizadas, elas podem migrar duplicadas para os cromossomos, tanto na mitose quanto na meiose, mas ela é muito mais expressiva e visualizável quando acontece na meiose, porque vai ser passada para o descendente essa característica, tá? Ocorre nas células somáticas, tá? Que são as células do nosso organismo. Então, durante a mitose, refletindo em células anômalas, células com anormalidades funcionais, por exemplo. O que é um câncer de pele? Um câncer de pele são células da nossa epiderme que sofreram alterações, né, no seu material genético e passaram a trabalhar de maneira anormal, digamos assim, tá? Então, por isso que ele dá como exemplo aí tumores, tá? Que são células nossas que sofreram alterações e começaram a se multiplicar de forma desenfreada. E se a célula já está alterada, ela vai gerar outras células igualmente alteradas, iguais a ela, quando de um processo de mitose, tá? Na formação dos gametas, na meiose, pode acontecer, certo? Na linhagem germinativa. E aí, essa característica o indivíduo não vai ter, mas vai transmitir para os seus descendentes, visto que houve uma anormalidade na formação dos gametas, ok? As mutações podem ser gênicas, tá? São responsáveis por alterações dos genes e, consequentemente, de proteínas que vão caracterizar alguma estrutura no organismo, determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas que podem ser importantes no metabolismo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma mutação que vai alterar uma proteína que compõe uma enzima que está associada ao metabolismo do açúcar no sangue. E aí, essa alteração pode diminuir a eficiência dessa enzima e, consequentemente, o cara pode se tornar um cara diabético. Então, é aí onde está a questão das mutações e a caracterização das mutações de acordo com o que ela vai acarretar. Ela pode trazer benefício, mas também pode trazer prejuízo, tá? Alteram a sequência de nucleotídeos de um gene, tá? Alterando uma ou mais bases, tá? E isso vai afetar a leitura quando ocorrer a transcrição ou replicação do DNA. Então, um DNA alterado vai dar origem a outros DNAs também alterados, ou seja, uma célula normal vai gerar várias outras células anormais, tá? Ou uma célula normal, quando ocorrer a transcrição, vai desencadear a formação de estruturas de proteínas, de enzimas, sabe lá o quê? De maneira alterada também, certo? Então, constitui-se, assim, um alelo, uma nova versão do gene alterado. Tá? Então, eu tenho aí um gene alterado que vai me fornecer uma nova característica. Então, a mutação gênica pode ser por substituição. Vê aqui o que está acontecendo. Ó. Eu tenho aqui o filamento de DNA normal e aí a proteína normal. Tá? Então, ocorre quando há a troca de um ou mais pares de bases. Aí aqui vê o que aconteceu. Ó. Esse C aqui ele foi substituído, porque antes aqui não era C, era A adenina.
Lembra a historinha das bases nitrogenadas, né? Citosina, adenina, timina, guanina. Isso aí a gente já viu lá na parte de composição química básica. E aí o que foi que aconteceu? No filamento normal, ó, a segunda trinca, eu tenho aqui a adenina no meio. Aqui eu tenho a citosina no meio. No final das contas, eu tenho uma proteína alterada, aonde o primeiro aminoácido é a metionina, ó, metionina igualzinho. O segundo vai ser a valina na proteína normal. Aqui eu já vou ter a glicina, então essa proteína já foi alterada, tá? E aí eu posso ter um processo em que pode induzir o processo de stop, ou o processo que cessa a formação da proteína, que é justamente quando acontece, tá, de a alteração gerar um códon, tá, que é um códon de finalização. Então a proteína aqui, ela foi meio que sintetizada pela metade. Por quê? Porque a alteração que aconteceu aqui, ó, aqui eu tinha ATA e agora passei a ter o ATT. Então, o que foi que aconteceu? Eu tive a alteração de uma base nitrogenada, certo? Que alterou o códon que foi transcrito no RNA mensageiro, e esse códon aqui é um códon de terminalização, um códon de stop. Então, a proteína parou de ser produzida aqui, ficando pela metade, sendo assim uma proteína não funcional, tá? Eu posso ter inserção e deleção, certo? A inserção é quando eu coloco novas bases nitrogenadas, a deleção é quando ocorre a perda de algumas bases nitrogenadas. Então aqui ele está falando de deleção, certo? E vê aí, ó, eu tenho CTC, tá aqui, ó, CTC, deu leucina, beleza. GTG, aqui eu tenho GTG, deu a valina, tá aqui normal, certo? Aí aqui eu tenho GTG de novo, que dá a valina. Aí eu tenho GT, perdi o outro aqui, ó. Aí tive que pegar o seguinte, que é um A. Então ficou GTA. E aí deu a prolina, que deveria ter dado a tirosina. E aí a outra, que seria a prolina, deu leucina. E aí a partir dessa deleção, eu vou ter uma modificação de todos os demais aminoácidos nessa cadeia proteica, tá? Aqui eu posso ter a deleção de 3 bases nitrogenadas, que vai ser a deleção de um códon completo. E aí, ó, eu tenho isoleucina, isoleucina, isoleucina de novo, isoleucina de novo. Eu tenho a fenilalanina, aqui com a deleção não tem a formação de nada. Aí aqui eu tenho a glicina, glicina, valina, valina, ou seja, eu estou com uma proteína com um aminoácido a menos. E, consequentemente, vai ser uma proteína não funcional, certo? Mutações cromossômicas, também chamadas de aberrações cromossômicas, são alterações na estrutura ou no número de cromossomos. Então, é muito mais comum a gente estudar as alterações numéricas, tá? Então, podem ocorrer nos autossomos, que são os cromossomos que estão relacionados com toda a caracterização do nosso organismo, tanto quando podem ocorrer nos heterossomos, também chamados de cromossomos sexuais, que são aqueles responsáveis pelo processo reprodutivo, tá? Podem provocar anomalias, malformações no organismo ou até inviabilidade do próprio organismo, tá? Então, existem algumas síndromes que geram tantas anomalias, mas tantas anomalias, que ela é inviável, ela é uma anomalia que ela acaba sendo não compatível com a vida, tá? Mutações cromossômicas estruturais. Elas provocam alterações na estrutura dos cromossomos, podendo ocasionar a perda de genes, a leitura duplicada ou erros na leitura de um ou mais genes, tá? Podem acontecer por deleção, duplicação, translocação ou inversão de partes de cromossomos. Então, se eu perder partes, é uma deleção. Se eu meio que duplicar uma parte do cromossomo, fazer com que essa parte seja produzida 2 vezes, eu tenho a duplicação, eu posso ter translocação ou inversão, que seria a troca da sequência dos genes nos cromossomos, tá? Então tá aí a deleção, certo? A deleção eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, certo? Aí aqui eu tive, ó, A, C. Cadê o B? Foi embora, foi deletado. Deletar significa retirar, certo? Aqui do mesmo jeito, ó, B, C. Cadê o A? Foi deletado também. Então, perdi uma informação aqui. Eu tenho a duplicação, ó,
aqui A, B, C, D, E, F, G são os genes que eu tenho. Aí eu tenho A, B, C, D, E, DE de novo. Tive a duplicação desses genes aqui, certo? Então, se são genes, por exemplo, que dão ao indivíduo, sei lá, suponhamos que aqui sejam genes associados ao crescimento do indivíduo. Se eu dupliquei esses genes aqui, significa que eu vou ter uma expressão mais marcante do crescimento desse indivíduo. Esse indivíduo vai ser um indivíduo maior, tá? Imagine isso aí num búfalo, por exemplo. Vai ser um búfalo maior, vai ser mais forte e, consequentemente, essa mutação aqui pode ser uma mutação benéfica para o indivíduo, tá? Mas se essa mutação ocorre, por exemplo, em genes que estão associados a, sei lá, a retenção de sódio no organismo, tá? Você vai ter uma maior retenção de sódio no organismo e isso pode acarretar no aumento da tua pressão arterial. Então, as mutações, a gente só vai saber o que elas vão acarretar depois que o problema estiver instaurado. Inclusive, as mutações ocorrem de maneira aleatória. Você não tem como prever uma mutação, tá? Você só tem como saber que houve uma mutação quando você faz a análise genética do indivíduo e vê aonde ocorreu esse eventual erro. E a inversão ou translocação, pode ser chamada de duas maneiras. Então tá aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, do mesmo jeito. E aqui, ó, A, C, B, então eu tive a inversão do B e do C, certo? Isso pode inverter completamente a forma como a proteína ela vai ser produzida e, consequentemente, pode alterar o funcionamento dessas proteínas. A translocação aqui, ó. Então, A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, R. Então, eu tenho 2 cromossomos aqui, aonde eu vou translocar de um para o outro, chamada translocação simples. Então, o G veio para cá, que antes fazia parte, colocou em cores diferentes para a gente poder evidenciar aqui, certo? Ou eu posso ter a translocação recíproca, que ocorre a troca de partes entre cromossomos. Aí não é um crossover, porque a gente está falando de cromossomos heterólogos, tá? São cromossomos que não são cromossomos homólogos. E aí essa troca de partes pode haver um processo de alteração na estrutura do organismo como um todo, certo? Então aí tem a chamada síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado de gato ou do grito do gato. A criança, ela tem uma malformação não só, né, das pregas vocais. Das pregas vocais é a primeira a ser evidenciada, mas eu tenho vários tipos de malformações no organismo, mas é uma mutação por deleção, certo? Ou seja, perda de parte. E aí, se você observar aqui, no par de número 5, eu deveria ter 2 cromossomos de mesmo tamanho, tá? Só que eu tenho um cromossomo menor que outro, ele perdeu uma parte aqui, ó, tá? Então, isso foi uma deleção. E essa deleção aqui acarretou em vários tipos de malformações, tá? Eu posso ter lábio leporino, eu posso ter as malformações do sistema nervoso, acarretando aí em problemas psicocognitivos, tá? Eu posso ter a malformação de órgãos. E uma das principais, ou um dos primeiros eventos que podem ser visualizados é justamente a alteração nas pregas vocais, que acarretam numa voz extremamente fina. E quando a criança chora, tá, parece um gato miando. Por isso, recebe o nome de síndrome do miado do gato, certo? Mas é conhecido como síndrome de Cri-du-Chat. Mutações cromossômicas numéricas, tá? Provocam alteração no número típico de cromossomos da espécie. Ou seja, o cariótipo ele vai ser alterado. Em nós, o nosso cariótipo ele tem que ter 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Mas aí eu posso ter menos ou mais cromossomos, 47, 48, 45, 44, são chamadas de aneuploidias, quando eu perco 1, 2, 3 cromossomos. Ou eu posso ter as poliploidias, tá? Quando eu tenho uma célula diploide, triploide, tetraploide, ou seja, eu vou ter aumento de 23 em 23 cromossomos no caso da espécie humana. E aí a poliploidia em seres humanos, ela é inviável com a vida, certo? Então, mutações numéricas, como que ela consegue acontecer? Como que elas se originam? Então, aqui eu deveria ter dividido na primeira divisão por meiose de maneira igual aqui, eu deveria ter trazido 2 cromátides para cada lado, certo? Só que eu vim com as 4 cromátides para um lado e nenhuma para o outro. Então, aqui eu vou formar espermatozoides que não vão levar os cromossomos para essa característica, e aqui eu vou ter espermatozoides que vão levar
2 cromossomos para a mesma característica. E aí, quando eu pegar um óvulo normal, um ovócito normal, que ocorrer a fecundação, aqui eu vou ter um único cromossomo para a característica, tá? Isso caracteriza uma monossomia. E aqui eu vou ter 3 cromossomos para uma mesma característica, eu vou ter uma trissomia, tá? Ou pode acontecer o erro de disjunção na segunda divisão, tá? Na primeira divisão aqui, ocorreu normalmente, ó, foi 2 cromátides para o lado, 2 para o outro, tranquilo, tá? Aqui eu tive a formação de 2 cromossomos individualizados e aqui, ó, eu vim com a cromátide duplicada para um lado e não individualizei com o outro cromossomo, ou o outro gameta que ficou sem o cromossomo. E aí, o que fecundar, se ele tiver 2, vai juntar com um que veio de origem feminina e aí gera a trissomia. O que não tem nada, se ele fecundar, tá? Ele vai gerar naquela posição do cromossomo faltoso uma monossomia. Aqui está igualzinho, aqui ó, eu tenho um par, um de origem paterna, um de origem materna. Aqui os indivíduos são normais, tá? Aqui eu tenho um indivíduo com a falta de um dos cromossomos, isso caracteriza uma monossomia, certo? E aqui eu tenho um cara com 3 cromossomos, onde deveria ter 2, e isso acarreta numa trissomia, ok? Então é a síndrome de Down, certo? É uma aneuploidia autossômica, uma trissomia no par 21, certo? O cara é 47XX mais 1, vai ser uma mulher com Down, certo? Mas eu posso ter 47XY mais 21. Então, no par 21, ó, mais 21, eu vou ter um cromossomo a mais. Em vez de 2, eu tenho 3. Isso é uma trissomia, certo? E aí, essa carga genética a mais, ela não vai trazer só essas alterações fenotípicas, de olhinho puxado, de pescoço trapezoidal, né? Mas também vai ter a questão do desenvolvimento do sistema nervoso, que vai trazer alterações psicocognitivas, além do que má formação de vários órgãos, principalmente, tá, musculatura. E aí a gente tem que lembrar que o coração é uma musculatura. Esses indivíduos, eles são muito predispostos a ter problemas cardíacos com mais frequência, tá? A trissomia do cromossomo 18, tá? Vai gerar a síndrome de Edwards. Essa síndrome é uma anomalia que vai ter tantas alterações, mas tantas alterações hepática, renal, cardíaca, e neurológica, enfim. São tantas, mas tantas anomalias que o indivíduo, ele, na maior parte das vezes, é um natimorto, ou seja, assim que ele nasce, ele morre. Por quê? Enquanto ele estiver dentro do organismo feminino, todas as suas atividades metabólicas serão realizadas pelo corpo materno. E aí ele recebe os nutrientes, recebe tudo através do cordão umbilical, tá? E essa troca ela é realizada pela placenta. Quando do nascimento, o cordão umbilical vai ser cortado e o organismo ele vai ter que se virar por si só. Mas ele tem tantas malformações que aí o indivíduo ele é inviável com a vida, tá? Então, é uma síndrome bastante rara, 1 para cada 10 mil nascimentos, mas pode acontecer, certo? Eu tinha uma síndrome de Patol também, que é a trissomia do cromossomo de número 13, certo? Então, é uma anomalia ainda mais rara, 1 para 20 mil. Então, também tem um elevado número de anomalias, tá? E aí a maioria dos indivíduos, eles ou são natimortos, ou seja, assim que se corta o elo de ligação materno-fetal, os indivíduos morrem, ou morrem antes do seu primeiro ano de vida, tá? Não são indivíduos que não têm muita chance de sobrevivência, principalmente por causa das malformações renais, cardíacas, hepáticas, que acarretam em inúmeros problemas aí. Malformação de glândulas também no organismo, que acarretam nas disfunções hormonais e, consequentemente, no mau funcionamento do organismo, tá? A síndrome de Klinefelter, tá? A síndrome de Klinefelter é uma trissomia no cromossomo sexual. O indivíduo vai ser XXY, tá? Então, vai ser um indivíduo do gênero masculino, mas que vai ter o testículo pouco desenvolvido e reduzida produção de espermatozoide, tá? Às vezes pode desenvolver mamas, o que a gente chama de ginecomastia, tá? As ancas alargadas, é típico da caracterização feminina. Alguns apresentam um ligeiro atraso mental, ou seja, problemas psicocognitivos. Essa trissomia aqui, ela antigamente ela era chamada de hermafroditismo, tá? Porque era um homem, ele tinha o seu órgão sexual masculino, porém involuído, ou seja, um órgão atrofiado, mas que também produz hormônios femininos que acaba
dando a ginecomastia, né? No caso, o desenvolvimento de mamas, acaba tendo o alargamento das ancas, tá? Que dá uma característica feminilizada. Aí é onde tá. Por quê? Se eu pegar aqui o par X, X vai dar mulher. Se eu pegar aqui o par X, Y vai dar homem. Então, dependendo da situação, o par X, X pode... Oi? Mas ele possui o órgão reprodutor feminino? Em alguns casos podem aparecer, certo? Involuído também, tá? Ou não. Como acaba sendo uma anomalia, certo? Não existe uma regra para anomalia, tá? Então, é algo anormal. Então, não tem uma regra que diz assim, o que é anormal vai ser desse jeito. Não, o que é anormal, a gente espera para ver como é que vai ser, tá? Mas são indivíduos que vão ter essas características. Ele só pode ser considerado hermafrodita se tiver os dois órgãos, né? No caso. Exatamente, mas a síndrome em si, ela é chamada de hermafroditismo porque ele vai ter características femininas. Por exemplo, desenvolvimento dos seios. Tá? Seios é típico de quem? De mulheres. Tá? Por mais que ele tenha os testículos pouco desenvolvidos, o pênis também de tamanho bem reduzido, não atinge a maturidade, tá? Mas ele vai ter o sistema reprodutor masculino e aí acaba desenvolvendo características femininas e aí, nesse meio termo aí, a síndrome acaba sendo chamada de hermafroditismo, tá? Que hoje esse termo é pouco usado, é mais utilizado a síndrome de Klinefelter, tá? Que é o cara que descobriu qual era a anomalia genética que causava esse tipo de característica nos indivíduos, tá? Tranquilo aí, Ítalo? Tranquilo, entendi. Beleza. A síndrome de Turner, tá? É uma aneuploidia chamada de meninismo, tá? Vai ser uma mulher, mas aí o que acontece? É uma monossomia, 45x0. O indivíduo vai ter 45 cromossomos, sendo um deles o cromossomo X, aí não tem o outro par, não tem nem X nem Y. E aí o que acontece? Esse indivíduo aqui vai desenvolver características femininas, mas não vai atingir a maturidade. Por quê? Para produzir hormônios e tudo mais, eu preciso do par X, X. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter estatura reduzida, tá? O pescoço trapezoidal, caracteres sexuais pouco desenvolvidos, são pessoas que geralmente crescem muito e ficam com características físicas de criança e mentais também, porque eles vão ter algum atraso psicocognitivo. E aí a síndrome de Turner também é chamada de síndrome, é também chamada de meninismo, tá? Quando o indivíduo ele atinge a idade do amadurecimento, mas não apresenta nenhuma característica de um indivíduo maturo para a sua espécie. Aí estão as mutações que vão desencadear, certo? Os processos, aonde ocorreu a disjunção ou a não disjunção e o que isso pode acontecer, certo? Então, aqui eu tenho ó, indivíduo XY, XX, rapaz normal, rapariga normal, né? Então, seria mulher normal. Isso aqui foi tirado de alguma coisa do português de Portugal. Então, 47XXY, síndrome de Klinefelter, certo? 47XXX, triplo X, que antes era chamado de supermulher, que de super não tem nada. Isso aí também vai trazer muitos problemas para o indivíduo. 45Y0 é um embrião inviável, leva à mortalidade. 45X0 vai ser a síndrome de Turner, certo? E aí seria que na disjunção do espermatozoide, X0, síndrome de Turner, XY, Klinefelter, triplo X, superfêmea, duplo Y é uma síndrome chamada de síndrome de Jacobs ou hipermasculinidade, certo? Que também não tem de supermacho nada, vai ser um indivíduo que vai ter vários problemas também. 45X0 também vai dar a síndrome de Turner, certo? Então, aqui é uma tabelinha mostrando aonde vai acontecer o erro da disjunção, se é no óvulo ou se no espermatozoide, e o que isso pode acarretar no indivíduo, certo? E aí vai ser a questão da poliploidia, como acontece, ao invés de migrar os pares para polos opostos, não vai ocorrer essa migração dos pares, e aí uma célula não recebe nada, a outra célula recebe vários pares do mesmo cromossomo, e aí eu vou ter gametas que vão ser diploides, sendo que os gametas precisam ser haploides. E aí, esses gametas diploides, se fecundar outro gameta haploide, já vai ter um indivíduo triploide.
Se eu tenho 2 gametas diploides, eu vou ter a poliploidia. Isso aí, em algumas espécies, são comuns em plantas, por exemplo. Tá? É comum, tanto quanto é viável e também potencializa a produtividade nesses indivíduos. É muito comum observar poliploidia, por exemplo, em soja, tá? Mas na espécie humana, a poliploidia ela é letal. A gente não tem nenhum tipo de indivíduo poliploide, certo? Eu acho que ele vai falar aqui um pouquinho da soja, ó. A origem, não, do trigo, perdão. A origem do trigo, ó. Um indivíduo diploide, tá? Aí origina um gameta haploide, outro gameta haploide, vai dar um híbrido estéreo, tá? Que vai ser diploide, vai ser estéreo. Mas aí com a duplicação dos cromossomos, eu vou ter um indivíduo diploide, tá? E aí esse indivíduo diploide, ele vai produzir gametas haploides, que vai produzir outros gametas haploides aqui também. E aí a duplicação dos cromossomos faz com que haja a produção de um indivíduo, no caso aqui já vai ser tetraploide, tá? Que vai ser viável. Então, a cada geração eu vou ter um aumento na quantidade de cromossomos. E olha o que acontece aqui, ó. Ele até coloca como figurinhas aqui, ó. A forma selvagem, a produtividade é muito baixa, certo? Aí aqui eu tenho o tricóton monocunto, tá? O tricóton tirjundo, tricóton taskine. E aí, quando eu vou fazendo os cruzamentos, eu vou tendo híbridos que possuem uma quantidade maior de material genético e, consequentemente, olha a produção aqui, tá? Do Triticum aestivum, que é o trigo que a gente utiliza aqui para a produção do pão, tá? Ele é um cara tetraploide, então, se ele tem mais genes, ele tem mais produtividade, tá? Mas, como eu disse a vocês, em seres humanos, tá? Essa poliploidia acaba sendo letal. Então, para seres humanos é letal, para algumas espécies é uma característica. Então, eu tenho até indivíduos que nunca sofrem meiose e os seus gametas, eles sempre vão levar seu conjunto gênico completo e isso vai gerar uma quantidade de genes muito grande, tá? Que é no caso da mosca, a Drosophila melanogaster, tá? Que ele vai ter uma combinação genética meio que infinita, digamos assim, pelo fato de sempre estar produzindo gametas com o total da carga genética do indivíduo, certo? Então, com isso a gente finaliza a parte de alterações genéticas, tá? E a gente finaliza o capítulo como um todo. Vocês fiquem de olhozinho lá na plataforma Avassai, que está completamente reformulada, e Meridiane já passou para vocês, né? Lá no grupo que eu vi, como que tá, como que aconteceu as alterações e tudo mais, que aí eu vou abrir as atividades para vocês em relação aos capítulos já trabalhados, ok? E lá pelo grupo também eu vou avisar vocês, vou dar uma olhadinha se já tem alguma atividade do livro que dá para a gente adiantar, e aí vocês fazem, a gente combina um meio de vocês me entregarem, ok? Então, Professor, por hoje é só. Diz aí, Ítalo. geralmente hermafroditas são estéreis, né? São estéreis, exatamente, porque ele vai Só ter para o dúvida. testículo involuído, ou seja, pouco desenvolvido, ok? Tranquilo, Uhum. tranquilo de boas? Então por hoje é só. Tranquilo. Finalzinho de semana para vocês e até a próxima semana.